Correção do teste de avaliação. Ora bem, na primeira fase nós tínhamos que passar o texto todo. Eu já passei o texto. Isto era o ponto 1, escrever o texto. No ponto 2 tínhamos que guardar o documento com o nome teste M3 e o número do aluno. Portanto, supostamente eu viria aqui, ou guardar como seria a primeira vez que estava a guardar. Vou guardar aqui em documentos e então vou dar o nome teste M3 e o meu nome de aluno é o 31. Ok. Portanto, fizemos o ponto 2, guardar o documento. No ponto 3, tínhamos que formatar as margens da página com as dimensões dadas no enunciado. Ora bem, então vamos aqui ao separador esquema de página. Podemos vir aqui a margens e ver se há algumas margens definidas com o que nós temos, sem contar com esta. Evidentemente que esta está aqui porque eu já resolvi o teste. Portanto, tínhamos a normal, não serve. A estreita também não serve, moderada não serve, larga não serve, espelhada também não. Tínhamos que vir aqui personalizar margens. Abre esta caixa de diálogo, ou então também podíamos vir aqui e abre a mesma caixa de diálogo. Depois era só colocar aqui os valores. Portanto, superior era 2,2. Inferior 2,5, já está. Esquerda 2,12 e direita 2,1. 2,1. Pronto. Estaria assim. Não nos era dito nada sobre a medianice, portanto isto é usado quando queremos encadernar. A orientação também não nos era pedida. Se tínhamos páginas múltiplas, ou seja, se podíamos usar páginas simétricas, que normalmente é bom quando queremos encadernar e não queremos gastar muitas folhas. E imprimimos frente e verso. 2 páginas por folha ou livro dobrado, não vamos usar nada disto. No papel também podemos mudar o tamanho do papel para outros tamanhos aqui, por exemplo A3, o A4 é o que se costuma usar, envelopes, vários tamanhos de envelopes, o letter, o legal, não vejo aqui o A5, por exemplo, que também é um bom tamanho para usar. Pronto, se não tivermos aqui os tamanhos que nós quisermos, podemos personalizar e pôr aqui as medidas certas. E depois o esquema, também podemos vir aqui, por exemplo, se quisermos páginas, cabeçalhos e rodapés, com páginas pares e impares diferentes, ou um cabeçalho diferente na primeira página, as medidas dos cabeçalhos, o alinhamento da página, etc, etc. Números de linha, se queremos numerar as linhas, não queremos, e limites, passamos então para os limites, pronto. Vamos pôr então as margens, que eu entretanto tirei tudo, não? Está certo? Ok, pronto. Estão definidas as margens. Agora nós tínhamos que formatar o texto. No ponto 4.1 diz títulos, formatado da seguinte forma. Ora bem, nós temos 2 títulos. Temos este, e eu vou carregar na tecla Ctrl e selecionar este também. Isto era uma das formas de fazer as coisas. Formatar então o título com tipo de letra Arial Black. Venho aqui, escolho Arial Black. E estão a ver que os 2 títulos serão formatados ao mesmo tempo. Outra maneira de fazer é, por exemplo, selecionar um título e fazer as operações todas num dos títulos. Por exemplo, Arial Black, tamanho 14, não é? Estilo negrito. Cor verde, venho aqui escolher uma cor verde, pode ser esta, assim, bem verdinha. O alinhamento é centrado, centramos. Espaçamento entre linhas, pelo menos 12 pontos. Então venho aqui, o espaçamento entre linhas, pelo menos 12 pontos. O espaçamento antes aqui era 8. E o depois é 18. Pronto. Ok. Mais. Limite duplo. Ora bem, se temos que ir aos limites, vamos aqui. Limites e sombreado. Limite duplo. Portanto, vou escolher aqui uma linha dupla. Pode ser esta. Cor verde, também pode ser a mesma cor de há bocado. Cor verde, largura, não era 1/4, 1/2, era 2 1/4. Portanto é esta, aplicada ao parágrafo, está. E já agora, antes de sair daqui, vou ao sombreado, também precisa de sombreado. Preenchimento cinzento a 25%,
Ora bem, cinzento a 25, pode ser este. Padrão, estilo 10%. Padrão, 10%. E está. Pronto, então tenho um parágrafo pronto, um dos títulos, aliás, e venho aqui ao pincel de formatação e aplico a este. E então tenho a certeza que os dois estão bem configurados da mesma maneira. Podia fazer assim ou, tal como comecei, com a tecla Ctrl, seleciono os dois e faço os dois ao mesmo tempo. É indiferente, desde que o resultado final seja igual. Agora vamos formatar o texto. Então posso fazer aqui e aplicar ao outro, por exemplo. O tipo de letra é Arial. Arial, está aqui. Tamanho 11, já está. Estilo normal, está aqui, já está também. Cor preto, também já está. O alinhamento é justificado, é este aqui. E o espaçamento entre linhas é 1,5. Posso vir aqui e escolho 1,5. As linhas ficam um bocadinho mais espaçadas. Ou então podia vir aqui e espaçamento entre linhas 1,5 também. Aliás, já está aqui porque eu já mudei, não é? Pronto, tenho um parágrafo prontinho. Posso usar o pincel de formatação e aplicar a este. E está. Agora, ponto 5. Formata a primeira linha do primeiro, segundo e terceiro parágrafos com avanço de 1,4 cm. Bem, então vamos selecionar tudo, mais este bocadinho, e vamos então aqui o avanço de primeira linha. Estão a ver o que aconteceu aqui? Se não tiver nenhum, a primeira linha alinha pela segunda e seguintes, não é? Se eu quiser que a primeira linha avance 1,4, venho aqui, primeira linha, e colocar então 1,4. Ok, avançou e está. Portanto, fizemos até ao ponto 5 agora. Ora, então agora aqui no final do texto tenho que inserir a seguinte lista respeitando as marcas apresentadas. Portanto, isto é uma lista com múltiplos níveis, não são duas listas ou só uma lista e depois figurinhas que pomos junto ao texto. É uma lista com múltiplos níveis, portanto será aqui que vamos configurar a nossa lista ou escolher caso exista. Portanto, tem numeração e tem marcas. Então, vamos ver o que é que há. Não temos nada aqui parecido com a lista que nós queremos. Vamos ter que definir uma nova lista com múltiplos níveis. Primeiro nível, não queremos aqui o parênteses, queremos um ponto. Portanto, tiramos o parênteses e colocamos um ponto para ficar de acordo com o enunciado. No segundo nível, não queremos nada disto. Queremos marcas. Não é nenhuma destas. Não me parece. Bem, nova marca então. O enunciado tem aqui uma dica. Nas marcas, o caractere vamos buscar com o tipo de letra Webdings. Não é este, está quase lá, mas é este aqui. E então, onde é que está aquela figurinha? É esta. Escolhemos, fazemos OK. Pronto, cá está. Nova marca e já temos aqui. Não precisamos definir mais níveis, portanto estes não nos interessam, que nós não vamos precisar. Fazemos OK e agora é só começar a escrever. Ora bem, escrevemos então o texto. Periféricos. De input, vírgula, ou de entrada de dados. Isto é matéria de módulo 1, 2 pontos. Pronto. Agora, eu queria já uma marca, não é? Então, vou aqui para aumentar o avanço e passo para a marca que eu defini. Ótimo. Teclado do sistema informático, de vírgula, por aí fora, scanner, rato, outros dispositivos que também podem desempenhar essa função. E agora eu queria já o 2. Então vou diminuir o avanço. Carrego ali, diminuo o avanço. Cá está o 2, como eu queria. Quanto aos periféricos de saída ou de output, temos como mais
vulgares, 2 pontos, quero novamente a marca, faço novamente aumentar avanço, cá está a marca. Os monitores de vídeo, ou seja, os ecrãs, antivírgula, colunas, outros periféricos. Ponto. E pronto, fazemos OK, desativamos as marcas, está feito. Portanto, isto era o ponto 6. Na numeração não tenho que fazer nada, porque o enunciado diz-me que a fonte é de acordo com o texto. Portanto, eu aqui o 2, eu não preciso pôr negrito, ou itálico, ou alterar o tamanho, ou a cor, etc. É tal e qual como está no texto, sem preocupações. Desde que esteja lá o número, tudo bem. Ponto 7. Formato o primeiro e segundo dos parágrafos. Então vamos lá, são estes, primeiro e segundo. Selecionamos. Por forma a colocar o texto em 2 colunas. Ora bem, então vamos aqui a esquema de página. Temos aqui colunas e quero 2. Portanto, supostamente, o caminho mais prático seria vir por aqui. Mas o enunciado diz-me que a coluna 1 tem que ter uma medida, a coluna 2 outra, um espaçamento, etc. São coisas a mais para vir aqui. Então é melhor chamar aqui uma caixinha onde eu já posso escolher mais coisas. 2 colunas, linha entre colunas. Vou ter que tirar aqui colunas de largura igual para poder fazer então aqui umas alterações. Aqui é 7,5. Aqui dá 8,5. E se eu tiver definido bem as margens, eu vejo logo que o espaçamento entre colunas fica logo certo. Se eu por acaso não acertei nas margens, então nunca conseguirei pôr aqui um espaçamento certinho, porque se eu mexer aqui, mexo também na largura das colunas. Portanto, aqui era 8,5, tenho que aumentar. Pronto, está certo? Ok. Pronto, já cá está, 2 colunas. Agora, no 8.8, insira uma imagem de clipart. Então, vamos inserir, separador inserir, imagem de clipart. Se estão a procurar, era computadores. Não vou procurar por flores, ou bolos, ou outra coisa qualquer. Portanto, convém que seja qualquer coisa relacionada com computadores. Podemos procurar aqui, não precisa ser logo nas primeiras. Uma figura mais ou menos catita. Pode ser esta. Pronto. Inseri a imagem. Pronto, ela veio parar aqui porque eu tinha o cursor aqui. Faz mal. A gente já vê onde é que vai colocar a imagem. Antes disso, formata a imagem com as seguintes características. Altura e largura. Ora bem, já tenho aqui o separador formatar e tenho aqui a altura e a largura. Vamos ver o que é que acontece se eu colocar a altura a 3,2 conforme é pedido no enunciado. 3,2 na altura. No entanto, a largura devia estar a 2,5. Não está. Ou seja, eu estou a alterar proporcionalmente e não é isso que tem que acontecer. Então, eu chamo esta caixa de diálogo, carrego aqui neste botão para ter mais opções e vou desbloquear a proporção. 3,2 já está na medida certa, na largura quero 2,5. Então venho aqui e vou alterar para 2,5. Mais vale escrever que é mais rápido. Ok. Pronto, ficou um bocado distorcido, era isto que eu não queria fazer. Normalmente não se faz isto para não distorcer, mas neste caso tinha que ser. A moldagem do texto é justo. Então vamos aqui à moldagem do texto, escolher justo. E a imagem deverá ser colocada no meio do texto. Portanto, quero mais ou menos aqui, conforme está na última página do teste. Vocês podem ver na última página do teste como é que deve ficar. E pronto, temos a parte da imagem feita. Temos aqui então o nosso documento.